Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ação de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. O apóstolo Paulo está prosseguindo, irmãos, o seu ensinamento e concluindo esta sessão sobre liberdade cristã. No capítulo 8, quando ele falou sobre a liberdade cristã, ele mencionou o fato de que nós precisamos balancear o conhecimento com o amor, que nós não podemos usar o conhecimento que temos sem o amor ao próximo, porque o conhecimento incha e ensoberbece, mas o amor edifica. No capítulo 9, Paulo aplica a questão da liberdade pessoal em sua própria vida, quando ele usa o assunto do sustento pastoral, o direito que ele tinha de receber sustento financeiro da igreja, mas ele usa da sua liberdade de recusar esse sustento
por amor ao Evangelho, por amor aos pecadores e por amor a si mesmo, revelando mais uma vez que a liberdade cristã precisa ser regida pelo amor. Nesse capítulo 10, concluindo essa sessão sobre liberdade cristã, Paulo vai dar agora um exemplo negativo. Se ele deu um exemplo positivo no capítulo 9, o exemplo da sua própria vida, agora no capítulo 10 ele vai dar um exemplo negativo. Ele vai exemplificar com o povo de Israel, como Israel usou mal a sua liberdade. E desta maneira Paulo vai nos ensinar duas grandes lições neste capítulo. A primeira lição é que a nossa experiência religiosa deve ser profundamente balanceada com a precaução, com o cuidado, com a vigilância. E a segunda grande lição que esse capítulo nos ensina é que a liberdade cristã deve ser balanceada com a responsabilidade cristã. Então vamos ver, primeiro ponto, que a nossa experiência cristã precisa ser balanceada com precaução, com cuidado, com vigilância. Talvez a frase central do capítulo 10 seja o versículo 12. Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Talvez o grande orgulho do povo de Corinto, da igreja de Corinto, é que essa igreja se gloriava do seu elevado grau de espiritualidade. Eles estavam vaidosos de si mesmos. Eles estavam entusiasmados com o grau de espiritualidade que possuíam. Eles eram crentes narcisistas, cheios de empáfia, cheios de um alto conceito vaidoso. E Paulo então precisa escrever para eles, para tomar esse cuidado, que a vaidade cristã é o primeiro degrau da queda. A soberba precede a ruína. E onde você vê um crente ensoberbecido, vaidoso, que começa a tocar trombeta acerca das suas próprias virtudes, que começa a ficar muito envaidecido da qualidade espiritual que possui, esse crente está à beira de uma queda espiritual. E a primeira lição que nós podemos destacar deste primeiro tópico, eu quero destacar 3 pontos aqui nesse primeiro ponto da experiência balanceada com a precaução. O primeiro ponto é que Paulo adverte que privilégios espirituais não é garantia de sucesso espiritual. Privilégios espirituais não é garantia de sucesso espiritual. Isso está no versículo de 1 a 4. E vocês vão olhar aí nos versos de 1 a 4, os privilégios da nação de Israel. Israel recebeu muitas bênçãos de Deus. A proteção de Deus, a orientação de Deus, o sustento de Deus, o perdão de Deus. Mas a despeito de tantos privilégios, Israel fracassou. Israel foi tirado do Egito com mão forte e poderosa. E o êxodo que o Israel recebeu de Deus, é o mesmo êxodo que nós recebemos através da redenção em Cristo Jesus. O êxodo do Egito foi a libertação do povo de Israel das garras do inimigo, assim como nós fomos libertos das garras do inimigo e das garras do pecado através do sacrifício de Cristo. Israel foi liberto, ele teve o seu êxodo. O nosso êxodo foi produzido pela cruz de Cristo. Se vocês lerem Mateus 17 ou Lucas 9, aquele texto do Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração falando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, sobre o Calvário, sobre a cruz, a palavra ali, partida, é êxodo. Assim como Israel teve o seu êxodo, nós também tivemos o nosso êxodo. Israel teve o seu êxodo quando Deus o arrancou da escravidão do Egito. Nós tivemos o nosso êxodo através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Agora olhem o texto, que vocês vão ver algumas coisas interessantes. Versículo 1, Paulo diz: eu não quero que vocês ignorem, irmãos, que os nossos pais estiveram, preste atenção na palavrinha todos, estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados com respeito a Moisés,
todos eles comeram de um só manjar e beberam da mesma fonte espiritual. O que é que Paulo está falando aí? Paulo está usando aí duas figuras dos sacramentos. O povo de Israel passou pelos mesmos ritos sacramentais que nós, no tempo da graça, experimentamos. O texto diz que eles todos passaram pelo mar e todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eles foram identificados com Moisés através desse batismo, ficando debaixo da liderança espiritual de Moisés, através desse batismo. Assim como nós, ao sermos batizados, ficamos debaixo da autoridade, do controle e do governo de Jesus Cristo. Eles estavam debaixo da autoridade de Moisés através daquele batismo. Algumas pessoas querem pegar esse batismo aí para identificar a forma de batismo, se é por imersão, se é por aspersão. É claro que o apóstolo Paulo não está falando de modo de batismo aqui. Paulo está falando de identificação do batismo com um líder. Assim como o povo de Israel se identificou debaixo da liderança de Moisés, nós estamos identificados debaixo da liderança de Cristo. E agora não é apenas o batismo. Você percebe, no versículo 3 e 4, que eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Assim como nós comemos e bebemos uma comida espiritual, o corpo e o sangue de Jesus, eles também comeram e beberam um alimento espiritual e sobrenatural. Eles também receberam o prenúncio dos sacramentos. Se você perceber, tanto Israel quanto a igreja experimentaram os dois sacramentos profundamente significativos. Serem batizados uma demonstração de lealdade ao guia designado por Deus e de ser regularmente nutrido com alimento e com bebida espiritual e sobrenatural. Agora, o que Paulo quer dizer é que esses privilégios todos de Israel, de ser arrancado da escravidão, de passar por um resgate, de passar por um batismo, de ser alimentado espiritualmente de uma maneira sobrenatural, não poupou Israel de um fracasso fragoroso, de uma queda vergonhosa, de uma situação espiritual deplorável. O versículo 5 nos diz o seguinte: entretanto Deus não se agradou da maioria deles. Por que Paulo está falando isso? Paulo está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja de Corinto. Paulo está evocando um exemplo para exortar a igreja. Olha, igreja, vocês que estão ensoberbecidos, vocês que estão vaidosos, vocês que estão achando que a espiritualidade de vocês está tão elevada, pare um pouco, olha para o exemplo de Israel, olha os benefícios que Israel teve, olha os privilégios que Israel teve, olha as bênçãos que Israel recebeu. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles. E para ser exato, de toda aquela multidão que saiu do Egito, eram 600 mil homens, fora as crianças e as mulheres. Segundo Halley, devia ter entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Aquele deserto se transformou no maior cemitério da história. Deus não se agradou daquele povo, a despeito de todos os privilégios que aquele povo tivera no seu passado. Isso é uma exortação para nós. É a exortação de que privilégios espirituais não são garantias de sucesso espiritual. O fato de você ser crente, de você ler a Bíblia, de você ter sido batizado, de você participar da Santa Ceia, de você frequentar a igreja, de você ouvir mensagem, de você frequentar a sua congregação, de você louvar a Deus, este fato de você estar debaixo dos benefícios da graça de Deus, por si só, não garante a você um sucesso espiritual se você não viver humildemente com o seu Deus. Segunda advertência que Paulo faz é que um bom início, não é garantia de um final feliz. Quem começa bem, nem sempre termina bem.
tempos que corriam bem, hoje longe do Senhor estão. Isso está no capítulo 10, versículos 5 a 12. E Paulo agora vai mostrar um fato, irmãos, que para mim é extremamente marcante. Nenhuma geração da história da humanidade viu tantos milagres como aquela geração. Aqueles israelitas, de quem Deus não se agradou, e que a maioria esmagadora pereceu no deserto, foi uma geração que viu prodígios, que viu milagres, que viu as 10 pragas, o poder de Deus sendo manifesto no Egito, que viu o mar se abrindo, que viu o maná caindo do céu, que viu a rocha brotando água, que viu as sandálias não se envelhecendo nos seus pés e a roupa não ficando rota no corpo. Que geração que viu o prodígio e as maravilhas de Deus. Mas mesmo assim, aquela geração foi reprovada por Deus. É muito comum hoje a igreja e tantos crentes neófitos e imaturos na fé estarem correndo atrás de milagres, achando que se nós virmos milagres, nós vamos ser crentes espirituais. As gerações que viram mais milagres foram as gerações mais endurecidas. A Bíblia faz referência a 3 gerações de grandes milagres. A primeira geração de grandes milagres foi a geração de Moisés. Foi o tempo dos grandes milagres. A segunda geração que a Bíblia diz que viu grandes milagres foi na época do profeta Elias e Eliseu. A terceira geração que viu grandes milagres foi na época de Jesus e dos apóstolos. Nunca houve tanta dureza de coração. Nunca houve tanta incredulidade. Queridos irmãos, os milagres em si não podem trazer o nosso coração para perto de Deus. O apóstolo Paulo vai começar a argumentar que daquela geração toda, apenas 2 homens entram na terra. E aquela geração cometeu 5 tipos de pecado gravíssimos. Paulo vai catalogar como que numa síntese dos pecados que marcaram aquela geração que foi reprovada. Vejam aí você, nos versículos a partir do número 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos. Então, a lista aí, os 5 pecados que aquela nação cometeu, que os levou à derrota e à reprovação divina. Primeiro, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, cobiçar as coisas más. Aquele povo tinha tudo que Deus dava. Tinha o maná que caía, tinha a água que jorrava, tinha as codornizes que Deus mandava, e aquele povo estava insatisfeito e cobiçando mais coisas. Deus tinha prometido a eles uma terra que manava leite e mel, e eles estavam cobiçando as coisas más. Às vezes o mesmo acontece conosco. Deus nos promete toda sorte de bênção em Jesus, e nós continuamos a cobiçar as coisas más. Ficamos insatisfeitos, ficamos com o coração profundamente insatisfeito com o que temos, e queremos, às vezes, aquilo que é mal. Terceiro pecado que aquele povo cometeu, veja aí por favor, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, fizeram um bezerro de ouro. Começaram a dançar, a festejar e a cultuar e dar glórias àquele bezerro de ouro. Talvez hoje não seja o nosso pecado, idolatria. Eu acho que nenhum de nós aqui tem um objeto dentro de casa, um patuá, um objeto de veneração dentro de casa. Mas se idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, ocupa prioridade do nosso tempo, da nossa agenda, do nosso coração, da nossa devoção. Há muitos ídolos modernos que podem estar tomando o lugar de Deus na nossa vida. Terceiro pecado que eles cometeram, veja aí versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Houve um tempo em que os israelitas se miscuíram com as moabitas e eles começaram não só a se prostituir, mas começaram a cultuar os deuses moabitas. Eu não sei se você já fez esta conexão na Bíblia, que prostituição e idolatria estão profundamente ligadas.
Onde você vê idolatria, você vê prostituição. Onde você vê prostituição, você vê idolatria. Você vê em quarto lugar que eles, versículo de número 7, versículo de número 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram no só dia 23.000. Versículo 9. O quarto pecado. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles começaram a reclamar do pão que os enfastiava. Não aguentavam mais o maná. Começaram a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés. Quantas vezes, queridos, nós murmuramos contra Deus? Quantas vezes nós somos mal agradecidos às bênçãos de Deus? Finalmente, em quinto lugar, Paulo diz que o povo de Israel foi reprovado por causa da murmuração. Versículo 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração é algo que provoca a ira de Deus. A murmuração é uma negação da bondade de Deus, da providência de Deus e do cuidado de Deus e do amor de Deus. Agora veja você que o povo de Israel foi reprovado e pereceu no deserto por causa desses pecados. E se você examinar a carta aos Coríntios, você vai ver que todos esses pecados estão presentes na igreja de Corinto. Os mesmos pecados que levaram Israel ao fracasso estão levando a igreja de Corinto também ao fracasso espiritual. Porque embora eles tivessem começado tão bem, eles estavam terminando tão mal. Agora, se você prestar atenção no versículo de número 11, Paulo diz por que é que ele está contando essa história. Paulo diz, eu não estou contando apenas uma história, eu não estou contando apenas uma ilustração do passado, não. Ele diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Deus está usando o exemplo da história para advertir a nós hoje. A Bíblia foi escrita para nossa advertência. Quando você vê um relato desse, Deus está dizendo, eu não estou apenas informando você, não, eu estou dizendo isso aqui, eu estou escrevendo isso aqui, eu estou colocando isso aqui na minha palavra, para que você tome cuidado, para que você se alerte, se desperte, para que você não incorra no mesmo erro, para que você não caminhe pela mesma estrada, para que você não tenha o mesmo comportamento. Quem não aprende com as lições da história, comete os mesmos erros da história. Deus colocou isso aqui para advertir o seu povo. Quando a igreja peca, o pecado da igreja é pior do que o pecado do povo de Israel. Pior. Por duas razões. Primeiro, pior porque nós temos o exemplo deles como advertência nossa. Segundo, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. Às vezes as pessoas dizem, nós não podemos fazer distinção entre pecado e pecado, mas a Bíblia faz. O pecado do crente é pior do que o pecado do ateu. É pior. Quando o crente peca, ele peca contra o conhecimento. Quando o crente peca, ele peca contra a bondade e a graça de Deus. Quando o crente peca, ele ultraja o sangue do Cordeiro. Paulo está advertindo a igreja. Igreja, cuidado. E agora veja bem que Paulo vai mencionar o castigo que Israel recebeu. Eu queria chamar a atenção para vocês de três expressões que Paulo usa. Versículo 5, na parte B, diz que eles ficaram prostrados no deserto. No versículo 8, Paulo diz que eles caíram. E no versículos 9 e 10, diz que eles foram destruídos pelo exterminador. Então diz que ficaram prostrados, diz que eles caíram, e diz que eles foram destruídos. São expressões claras e muito fortes para retratar o castigo de Deus àquela geração que fora alvo de tantos benefícios espirituais. E agora Paulo fecha essa sessão com o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Agora, preste atenção, Paulo diz, aquele que está em pé, não. Paulo diz, aquele que pensa estar em pé. Porque tem muita gente que não está em pé e pensa que está em pé. Tem muita gente que já está num terreno escorregadio
e ainda está batendo no peito e se ufanando. Paulo diz, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. A terceira advertência de Paulo para nós é que Deus pode capacitar-nos para vencermos as tentações, se nós permanecermos fiéis à palavra de Deus. Versículos 13 a 22. Versículo 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Essa palavra tentação é uma palavra complicada para nós, porque a palavra grega que aparece aqui, peirasmos, ela é muito mais próxima de prova, teste, do que tentação. A palavra tentação tem uma conotação negativa para nós, não é verdade? É uma coisa que é colocada no seu caminho para te fazer pecar. Quando prova é alguma coisa que Deus permite na sua vida para te depurar, te purificar, te fortalecer. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Quem tenta é o diabo, Deus não. Quando Deus permite uma prova na sua vida, seja ela de que forma for, o que está por trás desta prova é uma intencionalidade divina de abençoar a sua vida, de fortalecer você, de tornar você vitorioso. Por isso que o texto está dizendo que não sobreveio tentação, vamos colocar a palavra prova ou provação, que não fosse humana. Ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Gosto muito dessa expressão. Juntamente com a tentação ou com a prova, vos proverá livramento. Veja bem que ele não está dizendo que vai livrar você da prova, não. Ele está dizendo que juntamente com a prova, ele vai prover livramento. Porque às vezes a gente quer ficar livre da prova. A gente quer ser liberto do problema e não no problema. Deus não impediu que os 3 amigos de Daniel fossem jogados na fornalha. Nem impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Nem que Pedro fosse para a prisão. Alguns, Deus livra da morte. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Muitos mártires morreram. Foram derrotados? Não, foram vencedores. Porque mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. E como é que um crente vence o diabo? Pelo sangue do Cordeiro. E de que outra forma? Pela palavra do testemunho. O que é a palavra do testemunho? A palavra do mártir. É aquela pessoa que diante da própria morte manifesta sua fidelidade a Jesus. Eu prefiro morrer do que negar ao meu Deus. Então esta pessoa é invencível. Você vê nesse versículo 13 3 verdades. Primeiro, a prova é inevitável. Segundo, a prova vem para todos. Terceiro, a prova tem livramento divino. Agora, vocês vão perceber, queridos, que imediatamente o apóstolo Paulo vai dizer por que ele está falando sobre isso. Ele está falando agora do perigo, da tentação aí, ou da provação, do crente se imiscuir com a questão da idolatria. E ele já no versículo de número 14, ele exorta a igreja. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Parece que Paulo está partindo do final para o começo. Ele está concluindo no seu início. Porque quando ele diz, portanto, meus irmãos amados, fugir da idolatria, é agora que ele vai entrar no perigo do crente se envolver com idolatria. Em que contexto? Era o contexto do crente participar dos cultos aos ídolos, ou dos banquetes oferecidos aos ídolos, do crente que já tinha sido convertido, liberto, transformado, batizado, que recebia a ceia do Senhor, que participava dos sacramentos, e que ao mesmo tempo era convidado para ir num templo, e se assentava ali e participava das comidas oferecidas aos ídolos. E Paulo então começa, não tem problema não, Paulo começa então a argumentar com aqueles crentes sobre esse perigo. E qual era o problema? O problema é que se envolver com ídolo é se envolver com demônios. Porque o que está por trás do ídolo é o demônio.
Idolatria é algo demoníaco. Se vocês observarem, por exemplo, Deuteronômio 32:17, há uma palavra clara de Deus dizendo o seguinte: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Quando se oferece um sacrifício a um ídolo, está se oferecendo um sacrifício aos demônios. Se você ler ainda Salmo 106, versículo 37, está dito lá o seguinte: pois eles imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, a idolatria é algo perigosa, porque ela é demoníaca. E Paulo está mostrando agora para a igreja a necessidade dela se afastar de qualquer ritual que tivesse conotação de idolatria, porque era um envolvimento com o satanismo, com o demonismo. E de que maneira que Paulo vai ensinar esse assunto? Ele vai usar aqui dos versículos 16 a 22 duas ilustrações: a ilustração da Santa Ceia e a ilustração dos sacrifícios judaicos. Então Paulo diz o seguinte: quando você participa da Santa Ceia, o que acontece? Quando você come o pão e bebe o vinho, e bebe o cálice, você está entrando em comunhão com quem? Com Cristo. Você está numa íntima relação com Jesus. Da mesma maneira, Paulo diz, quando você senta numa mesa e come uma comida, ou bebe um vinho, ou bebe uma bebida, que foi sacrificada a um ídolo, você está participando e entrando em comunhão com quem? Com os demônios. Se na Santa Ceia você está em contato com Jesus, na mesa do ídolo você está em contato com os demônios. Um crente não pode ser participante da comida ao Senhor, voltando à segunda figura dos sacrifícios, aquela comida que era oferecida no altar, aqueles sacrifícios eram oferecidos ao Senhor. E não podia a pessoa participar de comida agora oferecida aos demônios, sem expor-se a um grande perigo. Veja você o versículo 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, queridos irmãos, o que Paulo está dizendo é que o crente é livre. Sim, ele é livre. Mas ele não é livre para fazer o que Deus condena. Ele não é livre para se assentar numa mesa de ídolos. Ele não é livre para comer um alimento sacrificado a ídolos. Ele não é livre para participar de uma festa dedicada a ídolos. Porque isso é estar associado a demônios. Paulo está dizendo que se um cristão envolve-se em festas idólatras, está expondo a si mesmo e a comunidade cristã aos demônios. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, você não pode vir participar da Santa Ceia e depois você ir participar de uma festa idólatra. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E por que não? Versículo 22 diz: ou provocaremos zelos no Senhor. Quando você faz isso, Paulo diz, igreja, você está provocando zelo em Deus. Ou você está provocando a ira de Deus. Porque você não está levando a santidade de Deus a sério. Deus é zeloso. E aí Paulo faz uma pergunta: ou você acha que você é mais forte do que Deus? Ah, mas a minha consciência não me agride, eu não sinto nenhum problema com isso. Paulo diz: você é mais forte do que Deus? Você pode se sentir mais forte que o crente fraco, que se escandaliza em ver você assentado numa mesa de ídolos. Mas Paulo diz: não é contra os fracos que eu estou falando agora não. Você é mais forte do que Deus. Portanto, o conselho de Paulo é esse: fugir da idolatria. O último ponto da nossa mensagem agora é como você balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã. E tem 3 pontos aqui que eu quero destacar. Versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O que Paulo está querendo dizer com isso? Cuidado para que a sua liberdade não venha a ser um tropeço na vida do seu
irmão. Esse foi o tópico que nós estudamos no capítulo 8. Você pode ter liberdade, mas se a sua liberdade for um tropeço na vida do seu irmão, isso é pecado. Confere isso, por favor, lá no capítulo 8. Versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa de teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E agora então, queridos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ter 3 responsabilidades aqui. Primeiro, nós temos responsabilidade com os nossos irmãos na igreja. A nossa liberdade precisa ter responsabilidade. A primeira responsabilidade que nós temos é com os nossos irmãos. Dos versículos 23 a 30, Paulo agora vai mostrar uma coisa muito interessante. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outro, em versículo 24. E nos versículos seguintes, ele vai dizer os contextos em que você não pode fazer alguma coisa que aparentemente é amoral. Comer carne era um problema amoral, não é nem virtude e nem defeito. Só que aquilo que é amoral, dependendo do contexto, pode tornar-se imoral. E Paulo disse que comer carne poderia ser imoral em 3 contextos. Primeiro, comer carne em templo de ídolo é imoral. Capítulo 8, versículo 10. Acabamos de ler agora há pouco. Segundo, ir no mercado comprar carne e o açougueiro falar para você: olha, essa carne aqui foi sacrificada ao ídolo. Lembram que quando eu expus o capítulo 8, eu estava mencionando que a carne sacrificada era a melhor carne porque eram de animais sem defeito? E essa carne vinha para o mercado, o melhor da carne sobrava e não se consumia toda a carne nos sacrifícios. E então o melhor dessa carne vinha para os açougues e era vendida por um preço mais barato. Então você comprava a melhor qualidade de carne por um preço menor. E então a dona de casa chegava para fazer a sua feira e o açougueiro então dizia: olha, essa carne aqui é da melhor e está mais barata. Paulo diz: pode comprar e levar para casa. Se você não souber da sua procedência, não tem problema. Mas se o açougueiro disser para você: essa carne foi sacrificada a ídolo, Paulo diz: não compre, não coma. Se você fizer, isso é imoral. Terceira situação, isso está no capítulo 10, versículo 25. A terceira situação que comer carne se torna imoral, no versículos 27 e 28, capítulo 10, é quando você vai à casa do amigo e você estiver sentado à mesa e ele disser para você: esta carne que você vai comer hoje foi sacrificada ao ídolo. Paulo diz: não coma. Não por causa da sua consciência simplesmente, mas por causa da consciência daquele que é fraco. O que Paulo está ensinando com isso? O que Paulo está ensinando com isso, queridos irmãos, é que eu tenho que ter a responsabilidade com a minha liberdade cristã de não ser um tropeço na vida do meu irmão. Se o que eu estou fazendo, se o comportamento que eu estou adotando, se o vestuário que eu estou usando, se as palavras que eu estou empregando, se as atitudes que eu estou usando na minha vida, está sendo um motivo de tropeço para o meu irmão, esta minha liberdade, ela está em desacordo com o ensino das Escrituras. Segunda responsabilidade nossa é de glorificar a Deus em todas as coisas. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os crentes de Corinto estavam argumentando o seguinte: mas por que eu não posso comer se eu estou dando graças? Claro, eu estou comendo a comida sacrificada ao ídolo, mas eu dei graças, eu orei. E tudo aquilo que é santificado pode ser recebido com ações de graça. Esse é o argumento do versículo 30. Aí Paulo lança o seguinte princípio: fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O primeiro princípio é não escandalizar meu irmão. O segundo princípio é que Deus seja glorificado. E Deus nunca é glorificado se com a minha liberdade eu estou provocando escândalo e tropeço
para o meu irmão. A glória de Deus não é compatível com o processo de fazer o meu irmão cair por causa da minha liberdade. Finalmente, Paulo diz que nós temos uma última responsabilidade dentro da nossa liberdade. É a responsabilidade de procurar ganhar os perdidos, de salvar os perdidos. Versículos 32 e 33. Preste atenção nisso. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus. Está falando dos judeus não convertidos. Nem para os gentios, ele está falando dos gentios não convertidos. Nem tampouco para a igreja de Deus. Ele está falando agora de judeus e gentios convertidos. Paulo está dizendo, você não pode ser uma pedra de tropeço. Você não pode impedir uma pessoa de entrar no reino de Deus. Lembra que Jesus falou dos fariseus que estavam na porta do reino de Deus? Nem entravam, nem deixavam as outras pessoas entrar? Esse é o perigo. Da pessoa ser um entrave para a conversão de outros. Ser um impedimento para a conversão de outros. Por causa das suas atitudes. Por causa do mau uso da sua liberdade. E olha o verso 33. Assim como também, agora vai dar o exemplo dele. Assim como também eu procuro em tudo, frise a expressão em tudo, ser agradável a todos, frise a expressão a todos, em tudo a todos. Não buscando o meu interesse, mas o de muitos. Com que finalidade? Para que sejam salvos. Quando Paulo está usando essa expressão, em tudo ser agradável a todos, não é que Paulo queria ser um crente camaleão, que quer agradar a todos. A respeito disso, ele foi muito claro lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se eu fosse agradar a homens, desde há muito não seria servo de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui, queridos irmãos, é de que sua vida e ministério estão centrados no propósito de ajudar outros em vez de promover a si mesmo e satisfazer os seus próprios desejos. O projeto dele não é agradar a si mesmo, mas é de envidar todos os esforços para que o máximo de gente pudesse conhecer a Jesus e serem salvos por Jesus. Quero concluir fazendo algumas perguntas. Como temos usado a nossa liberdade cristã? Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas elas me levarão à liberdade ou à escravidão? Mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Tem pessoas que estão advogando a sua liberdade, na verdade elas são escravas de seus próprios vícios, de seus próprios hábitos. Todas as coisas me são lícitas, mas elas me farão uma pedra de tropeço ou uma pedra de passagem? Todas as coisas me são lícitas, mas elas irão me edificar ou me destruir? Todas as coisas me são lícitas, mas elas irão me agradar ou elas irão glorificar a Deus? Todas as coisas me são lícitas, mas elas irão ajudar a ganhar os perdidos para Cristo ou elas irão afastar ainda mais os perdidos de Cristo? E Paulo agora coloca no positivo. Fazei tudo para a glória de Deus. Procurem tudo ser agradável a todos. Busque o interesse de muitos. E busque a salvação dos perdidos. Essa é a maneira bíblica de você usar a liberdade cristã. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a aprender essas lições que emanam da palavra de Deus. Amém.